Olá, pessoal. Agora são 16 horas e 26 minutos do dia 25/4 de 2020. Sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso. Eu queria falar sobre uma afirmação feita pelo senhor Olavo de Carvalho, né? Essa figura abjeta aqui, a respeito do ex-ministro Sérgio Moro, que pediu as contas ontem, né? E quando o Moro, ele comunicou a sua demissão, e ele falou, entre várias coisas, né, que nós já vimos antes, ele disse que ele precisava valorizar, né, preservar a sua biografia, estar em coerência com sua biografia. E olha uma frase que o Olavo fala, que se tornou um frame dos círculos olavistas. É assim: Sérgio Moro mostrou ser mais devoto à sua biografia do que à pátria. Isso aí é extremamente revelador. Isso é extremamente revelador e mostra exatamente um dos dramas e um dos aspectos da psicologia do peão, que é o processo, né, a regra mais fundamental, no final das contas, para o sectarismo. Né? Então, observe que ele está falando o seguinte, ó, eles atacam o Moro por ter falado em nome da sua biografia. E várias pessoas começaram a replicar esse tipo de discurso. Mas é exatamente as pessoas que querem valorizar a sua biografia que precisam ser valorizadas numa política pró-democracia, pró-estabilidade, que pense, de fato, em transparência. Já uma política de baixo nível, de esgoto, de chiqueiro, é para aquele pessoal que não se preocupa com sua biografia. Mas por que isso? Vamos prestar atenção no currículo dessas pessoas que são ligadas ao olavismo. Tá? Assessor da Presidência da República, Felipe Martins, qual é o currículo dele? O que ele já fez de relevante para se tornar um assessor da presidência para assuntos internacionais? O que é que a pessoa já fez? Não fez nada. Né? Mas fica divulgando essas mensagens aí provocativas, que são típicas de quê? De gente que não tem nada a perder. Entra no jogo sem nada a perder. Isso é característica o quê? De quem não tem biografia. Olha só, por exemplo, aqui o Arthur Weintraub, né, que é o irmão, né, do Abraham Weintraub. Ambos, qual é a postura dos dois? Só baixaria. O que esses caras aí são em termos de resultados, de relevância para o mercado, em termos de ter liderado uma equipe, de ter se comprometido com resultados, tendo equipes abaixo deles? Praticamente nada. A gente não se ouve, não tem, eles não apresentam isso aí. Né? Quem mais nós temos aqui? O próprio Olavo de Carvalho, o que é que ele tinha em termos de relevância, de liderança, de postura, de destaque, sabe, de você reunir uma biografia a ser respeitada antes de começar a escrever coisas assim, esses materiais sensacionalistas recheados de teoria da conspiração lá nos anos 90. Não tinha nada, né? É nada. Quem mais? Vamos pegar mais exemplos. Ernesto Araújo certamente é o mais desqualificado dos ministros né, de relações exteriores dos últimos tempos, né? Qual a biografia dele? Nenhuma, né? E assim sucessivamente. Você vê então um monte de gente sem biografia. E por que isto é assim? E por que tem que ser assim? Porque as pessoas, quando elas entram num jogo político, né, elas entram na política, elas também têm que fazer tudo o que elas fazem, todas as decisões que elas fazem, são com base em riscos. Então, as pessoas que têm uma biografia, algo a zelar, elas já lideraram coisas no passado, essas pessoas têm menos a perder. Já as pessoas que não têm biografia, elas são aquelas que aceitam mais riscos e topam tudo. É exatamente por isso também, porque a psicologia do peão é tão importante. Essas pessoas que acabam tendo mais currículo, em média, tá? Tudo bem que você pode ter algumas pessoas qualificadas que ficam ali. Mas a maioria daquelas que são ou mais qualificados, de pensamento mais independente, que possuem mais opções, eles precisam, pela lógica sectária, serem expurgados. Olha só as pessoas qualificadas ali, né? Por exemplo, o Gustavo Bebiano era um advogado de causas, tinha bastante causas, muitos clientes. Ele foi expurgado, né? Ele tinha muita interlocução ali.
Olha o Mourão, uma pessoa extremamente qualificada, foi um dos primeiros linchados no início de 2019. O Santos Cruz, é preciso falar alguma coisa mais sobre Santos Cruz? Eu vou colocar aqui, tá, o link na descrição para um vídeo chamado Congo e General, mostrando o Santos Cruz na missão, liderando a missão de paz no Congo. Até hoje, o secretário da ONU liga para ele para pedir dicas sobre segurança. Isto é qualificação, isso é biografia. Essas pessoas, elas não são o mesmo tipo de gente que se mete com seita. Agora, observem Bolsonaro. Vamos falar do Bolsonaro. O que ele liderou no passado? Ele consegue pegar todo o histórico de vida dele antes, né, de chegar ao poder e apresentar com orgulho? Não consegue, ele não tem, ele não liderou, ele não teve nem pessoas abaixo dele. Agora, olha só, por exemplo, vamos pegar dois exemplos aqui, tá, diferentes. FHC e Lula. São diferentes politicamente. O Lula tinha uma biografia de líder sindical. É uma biografia. Ele tem que respeitar esse tipo de biografia. FHC, ele tem uma biografia de estudioso, sociólogo, sabe, de atuação como líder político no passado. Mas é líder que vai conquistando pouco a pouco seu espaço. Então, essas pessoas têm uma biografia. Significa que a biografia vai livrá-las, por exemplo, de cometer algum ato imoral, ou vai livrá-las, vai garantir que são honestas? Não, não é isso. Só que a tendência daqueles que têm biografia é ter mais a perder. Então eles vão pensar duas vezes antes de ir para uma atitude topa tudo. Aqueles que têm menos a perder vão para uma atitude mais topa tudo. É simples assim. É uma lógica do ser humano. Então, quando eles estão falando assim que a pessoa ela é mais devota à sua biografia do que à pátria, ele está basicamente o seguinte, dizendo, essas pessoas não têm que estar se preocupando com suas biografias, porque eles não têm também, né? Então eles vão se preocupar com o quê? Com o próprio poder sem limites, porque ele não vai sentir vergonha. Então essas pessoas do olavismo, elas não têm vergonha. É muito nítido a gente observar onde que estão localizados os comportamentos mais baixos, mais porcos deste governo? No setor olavista, que é o setor que tem bem menos biografia do que os outros. É nítido. Primeiro que eles são uma estrutura sectária. Eles funcionam pela psicologia do peão. Aonde, o que equivale ali? É você ter a capacidade de se submeter a um líder e sobreviver aos linchamentos, sendo capaz até de mover esses linchamentos na direção dos outros. Isso é meritocracia? Não, é o inverso. Isso aí é um apodrecimento de grupo. Essa é a lógica do apodrecimento de grupo que dá o tom da psicologia do peão. O grupo vai se apodrecendo. Por que essas pessoas aceitam isso, então? Por que elas topam isso? Em média, porque as pessoas têm uma biografia irrelevante e não tem nada a apresentar. Então, aquela turma que topa tudo. É o mesmo tipo de perfil que você vai querer elencar para um grupo terrorista. As pessoas vão, eu estou ostracizado, eu não conquisto uma posição. Então, ótimo. Para esses projetos de ataque à cultura do olavismo, que tipo de gente que ele está elencando? São pessoas que são capazes de produzir cultura de fato? Esses Josias Teófilo da vida, isso é cultura? Olha a péssima qualidade daquele. Eu vi um pedaço daquele documentário Jardim das Aflições, que não conhece cinema, não sabe o que é, entendeu? E nem tem como. Até porque nesses grupos, né, que você destrói a confiança das pessoas, instila o senso de impotência, nem há criatividade, não há espaço para isso. Elas têm que pensar de acordo com o que o líder dita para elas. E essas pessoas são o quê? São pessoas sem biografia. Mas elas estão num grupo que instila falso elitismo. Mas, ao mesmo tempo que instila falso elitismo, promove a dependência, o comportamento extremista e, fundamentalmente, também, para que avance esses projetos de ruptura, o comportamento antissocial. As pessoas com menos biografia topam o comportamento antissocial. Então, uma pessoa, por exemplo, por que o Mandetta ele se preocupou mais com a sua biografia e então falou, eu não vou ir para essas baixarias que o Bolsonaro está indo? Porque ele tem mais biografia do que o Bolsonaro. Em âmbitos diferentes, mas ele é um médico e ele ia ficar com vergonha de orientar algo que pudesse provocar um genocídio, mas uma pessoa como o Bolsonaro não precisa se preocupar com isso, porque ele acredita que resolve tudo com base nesses linchamentos de rede social. Então, ele é o único presidente do mundo
das principais nações, né? Que eu não vi todas as nações, mas as principais, que não apresentou um plano para conter o Covid. Por quê? Porque ele não tem uma biografia a zelar. Se ele tivesse, ele teria apresentado. Então, esse tipo de gente, né, que a psicologia do peão promove, são as pessoas sem biografia, são aquelas que não ligam menos para os riscos do que causam. Então, ligam menos para as pessoas. Esse é o tipo de gente que vai querer uma autocracia. Esse é o tipo de gente que pode até financiar terrorismo. Porque eles não ligam. Porque eles não têm o que proteger. Eles não têm uma biografia a defender. Então, quando ele fala aqui que o Sérgio Moro tem um problema por ser devoto à sua biografia, ele está simplesmente defendendo a lógica sectária. A lógica sectária precisa de pessoas que se autodestroem, que não têm muito a perder, que não têm biografia, que têm que se submeter. Então, esse tipo de gente é o tipo de gente que topa tudo. É o tipo de gente que vai tocar o terror. É o tipo de gente que aceita os riscos de uma ruptura, aceita ter o nome até do grupo que representa manchado, por exemplo, por causar danos sociais graves, até nenhuma pandemia. Por que se preocupar? Você não tem uma biografia a zelar. É assim que eles pensam. Então, isto é muito revelador. O fato de Moro se preocupar com sua biografia, ele é relevante. Eu estou dizendo que Moro aqui ele é um herói? Não. Eu acho que ele tem, sim, ele tem um comportamento contraditório. Eu não sou lavajatista. Eu faço diversas críticas à Lava Jato. E ele não, para mim, ele não é um herói. E ele deve ser moralmente questionado por ter pertencido a esse governo, principalmente por ter uma biografia. Porque ele levou a biografia dele para este governo e deu lustre à imagem de alguém que era autoritário e não tinha biografia nenhuma. Seria muito mais fácil perceber o autoritarismo de Bolsonaro mais rápido, que demorou meses, né, para perceber. Eu tinha falado isso desde o final de 2018, mas para a maioria demorou para perceber. Para a maioria da base, do pessoal, assim, do pessoal mais civilizado da base. Não estou falando da base do pessoal extremista. Então demorou para perceber. Então eu sou crítico ao Moro, mas eu sei, dá para notar que ele tem uma biografia maior, bem melhor do que essa turma olavista, e portanto ele não vai ficar aceitando tanto risco de ruptura e já pode falar uma hora, ó, chega, essa baixaria aqui eu não quero mais. Então é importante contar com pessoas de biografia. Goste você ou não delas. Fique suspeite de pessoas envolvidas na política, e eu não estou dizendo que não ter biografia é algo que desmereça alguém. Não, você vai entrar. As pessoas que começam, por exemplo, num ramo profissional, numa área de negócios, ou em qualquer ação política, elas já começam sem biografia. Mas elas vão construir isso ao longo do tempo. Elas não vão ser discriminadas por isso. Agora, se você quiser ser um líder, uma posição relevante entre as posições do topo de uma nação, sim, tem que ter uma biografia. Seja ela à esquerda ou à direita, mas é preciso ter uma biografia. Desconfie muito de pessoas que estão aí nesse jogo político, especialmente na liderança, como ministérios, as principais assessorias, e principalmente na posição de líder da nação, e que não tem biografia. Eles não têm nada. Então, se ele não tem biografia, ele não tem nada pelo que zelar, ele não tem nada a perder. Logo, ele vai aceitar mais riscos. E aceitando mais riscos, mais inclusive, muitas vezes esses riscos estão aceitando, ele aceita os riscos para colocar a vida dos outros, dos habitantes de um país, né, em risco. Aí, olha só, você acha que vale a pena você confiar em gente que não protege a sua biografia? Não. Aquelas pessoas que não protegem sua biografia são pessoas, em média, muito mais perigosas. Esse é o tipo de gente que os olavistas querem cooptar. E esse é o tipo de gente, né, é desse tipo de gente que, pelo menos nesse caso, apesar das críticas que eu faço ao Moro, ele fez bem de se afastar. Cuidado, fique de olho, né, com essa turma sem biografia. Principalmente aqueles que assistem curso online de filosofia, né, e vêm da carteirada, e depois, quando você pergunta para eles, tá, demonstre que você é melhor do que outros do seu ramo por causa desse curso. Eles não conseguem. Valeu, gente. Um abraço.